Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. Boa tarde, senhoras e senhores. Cruzada Jurídica no ar pela Rádio Naerp ao vivo. E aqueles que não podem nos acompanhar ao vivo podem acessar posteriormente por meio do YouTube e do Facebook. Meu nome é Rafael Tomás de Oliveira e eu estou aqui ao lado do professor Luiz Scarpino, que vai dizer quais são as nossas temáticas do dia. E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael, boa tarde, André, e toda a galera que está acompanhando a gente ao vivo e também vai depois sintonizar no YouTube do Jornalismo Naerp ou no Face da Rádio Naerp. E eu depois também eu compartilho lá na minha página do Luiz Scarpino. Hoje a gente vai tentar vencer o discurso monotemático da semana, né? Enfim, só se teve um... E não vou nem falar, porque depois vai ficar para a história, a gente vai ficar lembrando sempre das mesmas coisas. Exatamente. Então, nesse sentido aí, vamos tratar um programa bem diversificado, embora também tenha um factual aí da semana. No primeiro bloco a gente vai falar sobre, na revisão da pauta, as questões polêmicas sobre a suspeição e impedimento de ministros do STF. No segundo bloco, Direito e Cultura, vamos falar da série norte-americana Designated Survivor. E no terceiro bloco, o entrevistado da semana, um querido amigo nosso, professor aqui na universidade, advogado especializado em Direito Previdenciário. Mestre em Direito. O professor Ferrúcio Bíscaro. Cara muito legal, você vai ver, não pede por esperar aí, a entrevista vai ser da hora, beleza? É isso aí, então com os trabalhos técnicos do DJ Andrei Violante. E as vozes, as vinhetas do professor Gil Santiago. Vamos embora. Vamos lá. Muito bem, The Police, Nancy Dina Bottle, em homenagem ao Sting que esteve em São Paulo no dia 6. Então vamos agora com a revisão da pauta. Cruzada Jurídica. Revisão da pauta. Luiz Scarpino. É isso aí. Galera, hoje nós vamos trazer aí um assunto que bombou nas últimas 2 semanas sobre as questões polêmicas envolvendo a suspeição e impedimento de ministros do STF. E tem um factual aí de que envolvendo o ministro Gilmar Mendes, né? Só para a gente contextualizar a discussão e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais e desnominalizá-las, por assim dizer. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele concedeu uma liminar, a coisa de 3 semanas, se eu não estiver enganado, para o Eike Batista, aquele lá, das empresas X, para responder em liberdade o processo... Na verdade, o que ele fez foi basicamente aplicar o que o código fala, né? Que se não há motivo para decretação da preventiva... Na verdade, sim, às vezes pode haver o motivo, mas é possível que a medida a ser adotada não seja a prisão, né? Desde 2011 existe uma previsão no Código de Processo Penal, no sentido de que a prisão é a última das possibilidades, né? Sim. Coisa que já era antes, desde 88 pelo menos, uma premissa. O Código só especificou isso. E aí, em 2011, foram previstas medidas cautelares diversas da prisão. Né? E o que o ministro Gilmar fez na liminar foi indicar que o juízo de primeira instância, ao invés de adotar a prisão preventiva, fizesse uso de uma medida cautelar diferente dela. Né? Sim, e parece que foi o Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, impôs lá uma garantia estrondosa de 50 e poucos milhões de reais. Tem uma série de histórias nessas coisas aí, né? Então, assim, a decisão não foi fielmente cumprida, de certo modo. Porque a decisão era para aplicar uma medida diversa. Ele foi lá, fixou uma fiança altíssima. Uma fiança, 50 e poucos milhões, para quem tem todo o patrimônio bloqueado, enfim. Exatamente. E acho que, não sei se ele ou um juiz substituto, agora não me recordo exatamente qual foi o autor dessa decisão, mas ao invés de impor a medida cautelar diversa, impôs a prisão domiciliar, que na verdade é prisão, do mesmo jeito. Até que ele conseguisse fazer o depósito, enfim. Mas, bom, não era esse o caso. Mas... Não, definitivamente não. Mas daí, na verdade, assim, né? Uma coisa que na nossa reunião de pauta anterior,
que definiu o que a gente ia discutir hoje, a gente disse, né, eu e o Luiz conversando, a gente falou que havia um problema porque parece que o tema do programa é a Operação Lava Jato, né? E não tem nada disso. Evidentemente que a nossa proposta é muito maior que a Operação Lava Jato. Mas é muito difícil você falar de alguma coisa que não esteja indiretamente, pelo menos, ligado à Operação Lava Jato. Até pelo tamanho que ela assumiu, né? Não é mais só uma questão que está ligada à Petrobras. Ela tem mais tentáculos do que isso. E é evidente que essa discussão começa nela por conta desse aspecto ligado à decisão do Ike. Sim. E se agiganta depois com a tendência do Gilmar de acompanhar a orientação de rever os prazos das que a gente discutiu. Das prisões preventivas. Isso, que a gente discutiu na semana passada. Exato, né? Exato. E aí, só para voltar à contextualização. Aí veio o Gilmar Mendes, não em decisão, não isoladamente, mas depois... Isso, não sei se não chegou a ser levado para a turma ainda, né, essa decisão, dessa liminar do Gilmar Mendes. Não. Ainda não. Mas, possivelmente, se for para a segunda turma, deve passar pela atual composição. Eu acredito que a orientação vai ser mantida, né? A persistir um mínimo de coerência do ministro Toffoli e do ministro Lewandowski, possivelmente, a Ike não deva voltar para as grades neste início do processo, salvo se ele praticar alguma outra medida. Enfim, mas... O que gerou inquietação disso tudo? Que a esposa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ela é sócia do escritório Sérgio Bermudes, que é do Rio de Janeiro. Sim, que é um grande escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Talvez o maior escritório de advocacia do estado do Rio de Janeiro, né? Não sabia, mas é muito renomado, enfim. E é um escritório que atua na área do direito concorrencial, na parte de direito falimentar, civil, enfim. E a mulher do ministro Gilmar Mendes atua na unidade de Brasília, também tem uma excelente formação. Mas o que acontece aí? Qual é a problemática estabelecida? É que ela, sendo sócia desse escritório, esse escritório patrocina interesses particulares do Ike Batista e também das empresas dele em processos falimentares, por exemplo, anticoncorrenciais, enfim, então, de práticas anticoncorrenciais. Então, haveria aí uma discussão e, na verdade, depois dessa liminar, não sei se sob qual posicionamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele então arguiu a suspeição do ministro Gilmar Mendes. E aí depois a gente faz um parênteses para saber o que é suspeição, para dizer que ele não poderia atuar nesses processos do Ike Batista, pois a sua esposa, ela é sócia do escritório que defende os próprios interesses do Ike Batista. Então, sob esse contexto de pano de fundo, eu acho que a gente vai aprofundar algumas discussões relacionadas a impedimento, o que é impedimento, o que é suspeição. E aí, se for o caso, traçar algumas linhas para esse caso, mas sem ter o condão de fechar. Eu acho que nem é adequado nós fazermos isso. Não, definitivamente a proposta também não é dar respostas definitivas para problemas tão complexos como esse, né? Mas a gente tem que ter uma dupla perspectiva de análise nesse caso, né? Além dessa espécie de dicionário jurídico que a gente está fazendo, é ainda também necessário observar questões da realidade, né? Assim, a gente tem que refletir com base na realidade, né? Uhum. Então, se for para levar às últimas consequências o pedido do Janot, porque na métrica do pedido do Janot a questão é a seguinte: em primeiro lugar, se o ministro de um tribunal superior possui parente que trabalha no escritório de advocacia, independentemente desse advogado em específico patrocinar a causa ou não, o ministro automaticamente estaria impedido. Sim. Tá? Nesse primeiro, porque a questão é impedimento e suspeição. Né? É. Então ele alega que o Gilmar estaria impedido porque a mulher do Gilmar trabalha no escritório que patrocina o Ike. E um detalhe importante, nem é no processo específico que ele está julgando. É em outros processos. Em outros processos. Sim. Né? Agora, por que eu digo que a gente precisa ter os olhos na realidade? Porque o mundo jurídico no Brasil, aliás, isso não é uma peculiaridade do direito, né? Eu acho que qualquer profissão dessas tradicionais possui a mesma característica, né? Isso foi até lembrado por um colunista da Folha de São Paulo, que é o Hélio Schwartz, mas ele tem razão nesse aspecto.
no sentido de que a família inteira, né, do sujeito, o sujeito É ministro. na verdade, formado em direito, advogado, tem sucesso na carreira. O que acontece? Você vai criando uma dinastia. Isso não acontece só no direito, né? Medicina também é assim. Você pode observar isso assim, né, socialmente. Há uma tendência. Há uma tendência. É óbvio que existem exceções. Estou fazendo um discurso generalista, né? Sim, Claro. claro. Analisando a regra. Isso redunda num dado da realidade. Quer dizer, é muito difícil hoje, na atual conjuntura que nós possuímos, um ministro de Tribunal Superior, seja ele qual for, não ter pelo menos um parente advogando num escritório de advocacia. Desses que estão militando nesses tribunais. Sim. Tá entendendo? Então, assim, se a razão do impedimento é a simples associação do parente ao escritório de advocacia que tem causas do cliente que está sendo julgado pelo tribunal, então, assim, vai ser difícil saber quem que vai poder se julgar uma causa. Né? E acho que isso talvez esteja mais evidenciado. Vamos trazer talvez um contexto um pouco maior. Para que a lei eventualmente queira impedir que um parente de um julgador possa atuar como advogado naquele tribunal? A intenção, e aí, isso é um critério de política legislativa, né? Assim, eu, particularmente, eu acho que isso pressupõe que haveria um certo desconforto. Porque, veja bem, na minha tradição liberal, o meu pensamento é o seguinte: você não responsabiliza ninguém por um ato que ele ainda não praticou. Certo? Então, assim, eu não posso presumir que porque o sujeito tem um parente no escritório de advocacia, ele vai julgar as causas, fora da responsabilidade política que o cargo tem, favorecendo aquele escritório. Porque se ele estiver fazendo isso, ele está dando margem a um ato que pode levar a um processo disciplinar, se for em instâncias inferiores, e se for o ministro supremo, isso pode levar a impeachment, meu. Tá entendendo? Então, assim, você responsabiliza a pessoa pelo ato que ela praticou. A lei adota uma postura que é um tanto quanto, assim, eu gosto de chamar isso, Minority Report. Com algumas... Prevendo um crime, já pode antecipadamente. Prevendo que existe a possibilidade disso acontecer, cria um bloqueio. Certo? Uhum. Não vou discutir a questão... Eu até gostaria de discutir essa questão, sim. Bom, pode terminar. Não, eu não vou discutir a questão da oportunidade ou não do legislador. É assim que está posto. O legislador bloqueia... O Código de Processo bloqueia... Ele fala aqui, né? Eu vou só falar, depois eu quero só trazer uma contextualização. Eu discordo um pouco dessa posição sua, até mesmo liberal. Não sei se no Brasil tanto liberalismo, de uma certa maneira, funcionou para alguns tópicos específicos. Na verdade, de novo, né? Eu não estava... Tá sendo liberalismo econômico. Eu só estou dizendo que eu acho estranho você presumir que uma pessoa possa beneficiar a outra, sendo que se ele fizer isso, ele vai ser responsabilizado devidamente, entendeu? Sim. Ou deveria ser. É só isso. Então, você pressupõe que isso vai acontecer e já bloqueia a ação. Então, talvez dentro de um contexto, de uma interpretação expandida do princípio da impessoalidade e enfim, trazendo uma carga semântica ao princípio da moralidade, no qual não basta ser honesto, mas sim você tem que soar... Olha só, eu vejo a questão assim, esse negócio de carga expandida do princípio da impessoalidade me assusta até a última geração. Porque o que eu vejo é o seguinte: uma coisa é o advogado patrocinar a causa. Então, assim, a mulher do Gilmar, ela é advogada, está patrocinando uma causa e o Gilmar vai julgar a causa dela. Aí, óbvio, né? Faz favor. Porque ele vai julgar a esposa. Ele vai julgar o caso que a esposa leva. Exato. Eles vão conversar em casa, né? Eu tô sendo razoável aqui. Tô presumindo que todo mundo que me escuta também o é. Eu não tô falando dessa situação. Sim. Isso é uma situação de promiscuidade, literalmente. Você tem marido e mulher trabalhando em polos diferentes, como atores processuais diferentes, naquele processo. Isso é antirrepublicano. Isso. Aí sim você pode ter comprometimento da impessoalidade. Agora, porque a pessoa trabalha no escritório de advocacia ou é associada ao escritório de advocacia, você já presume que ela pode... Eu não sei, eu acho isso exagerado. Eu acho uma regra objetiva, até pelo histórico galopante de desrespeitos e um patrimonialismo exacerbado, inclusive no próprio judiciário. E é difícil o judiciário ser de alguma maneira atacado e há um grande, inegavelmente... E há investigações em curso relacionadas a isso, de tráfico de influência de cidadão ABC. Isso acontece, enfim. Mas o dado da realidade, enfim, não só do porquê que surgiu, mas do contexto objetivo da regra que veda aí
diz lá o código, que agora vem em 2015, o Código de Processo Civil, diz que a parte do escritório, da advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente, e aí vai falando umas explicações aí, consanguíneo, ou seja, de sangue, ou colateral, que é, enfim, mulher, enfim, até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aqui, me parece a regra objetiva para dizer o seguinte: o juiz até poderia ser competente para isso. Entretanto, por uma opção de política legislativa, se entende que é inadequado que o juiz se figure como julgador naquelas causas. Sim, mas aí tem um outro detalhe jurídico que a gente já deveria ter elucidado. Isso é uma disposição do Código de Processo Civil. Sim. Tá? Essa disposição ela foi alterada recentemente, em 2015. Aumentou-se essa abrangência do impedimento, que ele era um pouco menor no texto do Código anterior, e ele se aplica, em regra, a todos os processos cíveis. Exato. Processos de outra natureza, como é o caso de um habeas corpus ou de um processo criminal, você só aplica a regra do Código de Processo Civil se não houver disposição específica da lei processual penal sobre a matéria. Essa aplicação de uma disposição do Código de Processo Civil para um ambiente processual penal, no direito a gente chama de analogia. Sim. Então, ela só acontece nas hipóteses em que não haja previsão expressa do Código de Processo Penal. E a questão nesse caso em específico, tem uma previsão expressa do Código de Processo Penal que não estabelece esse tamanho de vedações que o Código de Processo Civil estabelece, que, repito, né, eu acredito que com o tamanho de pessoas que hoje estão vinculadas ao escritório de advocacia e que tem algum tipo de relacionamento familiar com ministros de tribunais superiores ou seus assessores, é extremamente difícil você conseguir levar as últimas consequências à disposição do Código de Processo Civil. A não ser que a gente ponha tudo abaixo e faça de novo, né? Eu acho. Eu dou uma espécie de designated survivor para puxar o segundo bloco. Mas você tem um contexto, talvez, Rafael, que a gente está olvidando aí. Nós também somos uma regra objetiva para pelo menos o Código de Processo Civil. E aí nós podemos ter um problema jurídico para dizer que, nesse caso, a aplicação da arguição de impedimento de suspeição ela poderia não estar adequada ao caso concreto, primeiro. Mas a gente pode ir um pouquinho mais longe. Será que em todos os casos, então, o parente de ministro não poderia atuar como advogado? E aí eu fico pensando aqui na seguinte tese. Ora, se a pessoa é sócia de um escritório, ela tem participação nos lucros. E se tem participação nos lucros... Mas aí é outra... Isso aí é a tese do Janot, Luiz. Você tá só... Só que aí você já está entrando na suspeição, porque isso não é questão de impedimento. Sim. Mas ele fala suspeição barra impedimento. Não. Mas só que... Então ele fala errado. Que impedimento é ex vilege. Suspeição é questão de parcialidade. O impedimento afeta... diz respeito a situações que a lei considera bloqueadas para o juiz atuar. Suspeição são questões que levam a comprometimento da imparcialidade do julgador. Certo? Então, assim, se ele está usando suspeição barra impedimento, ele está fazendo uso atécnico da coisa. E isso eu não sei. Você que está dizendo. Eu não vi a petição dele. Estou abrindo aqui a petição dele. Eu não vi. Mas em todo caso, gente, a tese dele... Agora, o que ele alega... Aqui, ó, arguição de impedimento de suspeição. Vamos ler aqui. Pode continuar que eu vou abrindo. Não, pelo que li na imprensa, de tudo que foi divulgado, o que ele alega é que a mulher do Gilmar é sócia do Sérgio Bermudes e, portanto, ela seria uma credora potencial do Eike Batista. E aí tem uma causa específica de suspeição também no Código de Processo Civil, que diz que se o cônjuge é parte credora do sujeito que participa do processo, da parte processual que vai ser julgada, isso geraria a suspeição do magistrado. Esse é o argumento. Agora, eu acho, de novo, né, assim, ele teria que ter juntado aí uma coisa que eu acho que ele nem consegue, porque ele não tem motivo justo para isso, mas ele teria que ter juntado o estatuto do escritório, o contrato social do escritório, para mostrar de que modo que essa sociedade se dá, né? Porque você presumir que necessariamente ela recebe dividendos de honorários pagos pelo Eike Batista, você precisa conhecer nas filigranas a composição societária da sociedade advocatícia.
Sim. Para mim, esse é o ponto. Então, se ele não tem isso, o pedido dele para mim, é meramente gritaria, é meramente uma tentativa aí de fazer pressão popular. Bom, eu não vou falar mais nada, porque também não quero fazer valorações da atividade do nosso procurador-geral. Mas eu acho temerário do ponto de vista jurídico você dizer que fazer uma associação tão estreita quanto essa, que é de ser credor ou devedor, que isso implica uma relação obrigacional, sendo que você não conhece os contratos que o escritório tem com as pessoas. Não, ele vai primeiro no impedimento, que é um aspecto objetivo, que é participar do escritório. Isso. Essa é a tese central do tema. E ele cita o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, citando aí subsidiariamente o CPC e dizendo que o CPP não vai a fundo no que seriam os casos de suspeição / impedimento, razão pela qual o afluxo do CPC novo com essa disposição, ele acomodaria, ele preencheria as hipóteses pelas quais aí nós teríamos novos casos Isso também é uma situação interessante. Então, quer dizer, o Código de Processo Penal prevê causas de impedimento e suspensão. Mas é bem genérico, né? Não, mas tá, beleza, mas está previsto. Isso significa que tem lacuna? Lacuna onde, cara pálida? Ué, se está previsto, está previsto. Se é genérico ou se é específico, tem previsão. Lacuna é quando não existe previsão. Tá entendendo? Então, assim... eu vou ler o trecho dele aqui, você vai ficar bravo. Desculpa. Não, eu até aceitaria se ele entrasse na onda do pessoal aí do processo, que agora está falando que no Código de Processo Civil de 2015 foi incorporada uma espécie de teoria geral do processo, né? Eu não concordo com a tese, tá? Mas tem gente que defende isso. Então, assim, existe uma série de disposições do Código de Processo Civil que deveriam ser aplicadas para qualquer tipo de processo, independentemente da sua especificidade disciplinar. Então, por exemplo, contagem de prazo, fixação de prazo, questões relativas à uniformização da jurisprudência, questão relativa à força vinculante de alguns precedentes. Isso não está colando. Não tá colando. Eu não concordo com isso. Mas aí faria mais sentido. Se ele vai dizer isso... Eu vou ler o trecho dele. Você não vai concordar, mas eu vou continuar lendo. Não concordo mesmo. Na situação, aquilo qual se diz lá, da aplicação subsidiária ao processo penal de dispositivos legais existentes em vigor do Código de Processo Civil, aí você vai dar uma tremida aqui nos microfones, a partir da interpretação extensiva do artigo 252 do Código de Processo Penal, cruz credo, né, cara? Vou falar um negócio desse. E que em sua redação atual concretiza de forma insuficiente e demasiadamente restrita a sua própria finalidade, a garantia de imparcialidade do juízo. Aí ele fala mais pra frente que ele pede tanto impedimento quanto suspeição. Ele usa os dois fundamentos legais para atacar esses dois que eu falei agora há pouco. Mas eu acho que os dois são forçação de barra. Eu acho que... e tem uma outra coisa, né? Que o Gilmar deu uma entrevista pra Folha, que evidentemente todo mundo tá batendo nele, porque o esporte preferido nas últimas semanas é bater no Gilmar Mendes, né? É que ele bate bem também. E aí assim, sinceramente, eu não desconfio de quem é ruim. Se ele é ruim, pelo menos eu tô vendo que ele é ruim. Eu desconfio de quem é bom, porque o bonzinho pode estar se acobertando com pele de carneiro, mas lá no fundo tem um dentão desse tamanho de lobo escondido. Tá? Então, assim, eu desconfio muito dessa gente aí que é paladino da justiça e dos bons costumes. Porque é o seguinte, o Gilmar Mendes, há tempos atrás, julgou em sentido contrário. Processo do Eike Batista, no STF. E por que naquele momento não foi alegado impedimento ou suspeição? Porque se o nosso nobre Procurador-Geral de Justiça está defendendo, como custos legis que é, fiscal da lei que é, o cumprimento e a observância das leis da República, então não me interessa se tinha sido beneficiado ou não pela decisão, né? Então se tinha impedimento agora, tinha lá também. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir anulação da outra decisão? Eu estou problematizando, eu não estou concordando com nada que está acontecendo, mas enfim. Não, eu sei. A problematização, parece que é um antagonismo. Eu só acho que, na minha visão, a única coisa que eu discordo de você é que eu acho correto o dispositivo do CPC que diz desse impedimento. Se o sujeito não quer, não advoga naquele tribunal. Nessa altura, mas eu não estava dizendo que estava errado, eu só estava dizendo que eu achava uma situação... Talvez seja até um ponto para eu poder me explicar melhor, né? Eu achava uma situação curiosa. Isso é uma coisa comum no Brasil hoje, sabe? Assim, essa tendência de se fixar a consequência antes que haja uma causa. Tá entendendo? Então, é só isso que eu estou dizendo. E eu acho que o direito democrático não vai bem quando faz isso, né?
Você começa a criar situações. É a mesma coisa. Aí a tua tese de mestrado lá da lei do ficha limpa, tudo isso entra nessa lógica. Sim. Quer dizer, você já fixa antes a consequência, como se nós fôssemos uma sociedade de abutres e outras aves de rapina, enfim. E é interessante o seguinte, que o precedente um dos precedentes citados pelo Janot é contrário à própria jurisprudência do STF, que diz que não há interpretação extensiva das causas de impedimento ou suspeição. Entre outras coisas. E o que é pior, aí um noticioso jurídico online trouxe que um parente do Janot atua para uma das empresas investigadas na Lava Jato. Mas então, eu não ia tocar nisso, mas é extremamente relevante o que você está falando. Mas por quê? Isso só mostra o que a gente estava falando no começo. Quer dizer, você tem uma situação em que a maioria dessas pessoas tem um parente em algum nível que trabalham em escritório de advocacia e que defendem causas na zona de interesse desse pessoal. Não tem jeito. Tá entendendo? Aí qual que é a defesa dele? A defesa dele é que a filha atua em acordo de leniência, junto ao CAD. E que, portanto, é a OS e a Odebrecht só. Só então, que estão assim, no epicentro da corrupção da Petrobras. E que ele tá lidando diretamente com as duas, né? Tá entendendo? Então por isso que era esse o ponto que eu tava dizendo. Às vezes o sujeito vem com pelinho de carneiro, assim, branquinho, assim, parece um algodão. Só que embaixo da pele de carneiro tem um dente desse tamanho de lobo, esperando para comer uma carne viva. Aí algumas pessoas aí disseram que esse movimento do Janot foi mais performático, talvez primeiro, quase como uma resposta midiática à atuação expansiva do Gilmar Mendes com relação à sua postura na Lava Jato. Primeira questão. Segundo ponto que se traz ali é a de que o Janot estaria jogando para a sua torcida, e aí, aspas, torcida seria o seu colégio de eleitores, porque o procurador não é escolhido pelos seus pares. Não, o Ministério Público tem uma gestão democrática, eles gostam de dizer assim. Eles não é escolhido pelos seus pares, pelo contrário, só pela cúpula dos seus pares, mas que fazem uma lista e mandam essa lista para o presidente da República, cujo mais votado, historicamente, é escolhido como o Procurador-Geral da República. Então, e você sabe que tem uma ironia nisso, porque o Gilmar Mendes é egresso, para quem não sabe, né, nossos ouvintes talvez não tenham conhecimento desse dado, o Gilmar Mendes ele é egresso do Ministério Público Federal, tá? E aí, então, só para todo mundo saber aonde a coisa tá, talvez, né, a origem. E aí é o seguinte, então ele estaria jogando para a torcida, para fazer todo esse fuzuê todo, para deixar os procuradores lá, o seu colégio eleitoral, bastante efusivos com relação à escalada do Gilmar Mendes contra supostos excessos praticados por procuradores. Assim, é muito difícil a gente tá aqui discutindo direito, e quando na verdade as causas dessa situação toda são de ordem política, no sentido da politicagem mais baixa que possa existir. Porque eu não tenho dúvidas de que isso representa uma guerra, uma relação muito belicosa que existe entre o Janot e o Gilmar Mendes. Isso eu tenho certeza. Por uma série de coisas, né? Nós tivemos em semanas anteriores uma troca de farpas via imprensa do Gilmar criticando os vazamentos da Lava Jato, que implicitamente, de forma não muito polida, vamos chamar assim, ligava tudo aquilo ao Procurador-Geral. E depois nós tivemos um pronunciamento do Procurador-Geral dizendo coisas também terríveis, né, com relação ao Gilmar Mendes, sem citar o nome do Gilmar. Sim. Mas, entre outras coisas, disse que alguns magistrados, no caso, alguns ministros do Supremo, tinham uma espécie de diarreia mental, né, ou verbal. Então, foi pesado. Pesadíssimo. Agora você entra num outro nível de ataques, né? Pessoais. E é aquela coisa do morde-a-sopra também, porque o Janot teve que se pronunciar no mandado de segurança, que o Fachin que relata, a respeito daquele pedido de impedimento do Gilmar Mendes, de impeachment do Gilmar Mendes, que foi feito lá atrás, na época que ele... Você vê como é que é a coisa também, né? Quando ele proferiu aquela decisão afastando ou anulando a decisão da Dilma que tinha nomeado Lula ministro.
Aí um grupo de juristas ligado ao PT, Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Conder Comparato, uma série de pessoas nesse sentido, ingressaram formalmente com uma notícia crime, né, perante o Senado Federal e pediam que fosse encaminhado o impeachment dele, né? Na época, o presidente do Senado era o Renan Calheiros, ele mandou arquivar o processo, e aí, por conta do arquivamento, negou, né, seguimento, mandou arquivar, por conta da tentativa de arquivamento, eles ingressaram com mandado de segurança que foi parar no Fachin. E aí o Fachin ouviu, pediu informações e o parecer, né, evidentemente, do procurador-geral, que se posicionou contrário. Sim. Então é um morde a sopra, mas só que ele, cara, é uma coisa singular na história institucional do Poder Judiciário brasileiro, esse pedido de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal no modo como está sendo feito. Antes de eu voltar nesse negócio de impedimento, que tem um negócio muito bombástico que eu tenho que falar para você, mas antes disso, teve mais lenha na fogueira, porque o ministro Celso de Mello, Marco Aurélio, perdão os melos aí, o ministro Marco Aurélio, ele se declarou, mandou um ofício para a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, dizendo que ele não julgaria casos ligados ao escritório Sérgio Bermudes, pois sua sobrinha é advogada nesse escritório. Então, mais lenha na fogueira, ou seja, parece que empurrando ladeira abaixo a tese do Janot para forçar, ou pelo menos para constranger o Gilmar Mendes. Parece que teve uma reação aí exacerbada do Gilmar num blog, enfim, bateu no... Sim, o que foi uma coisa muito curiosa, né? Se há de convir, porque assim, o Código de Processo Civil, como eu disse, ele está em vigor desde 2016, né? Isso. Março de 2016. Aí agora, em maio de 2017, parece que o Marco Aurélio teve uma epifania, teve uma epifania moral, e aí ele resolveu se declarar impedido em todos os processos em que o escritório do Sérgio Bermudes atue, porque ele tem a sobrinha de 3º grau, né, que trabalha lá. Aí assim, tipo, até a pessoa que tem só o tico e o teco consegue associar, né, velho? Porque assim, nessa semana, na semana, 2 dias depois, em que há um pedido de impedimento de um ministro, ele vai lá e se declara impedido num processo, sendo que ele poderia ter feito isso, tipo, sei lá, em março de 2016. Sim. Mas... se fosse assim, lanha a sua intenção e extremamente republicana, ele poderia ter feito isso. Por que só agora? Rafael, aí o Gilmar foi pra todo mundo acessar, não tô fazendo nenhum tipo de avaliação pessoal, nada. No blog do Moreno, que é do Jornal o Globo, hospedado pelo Jornal o Globo, tem lá uma notinha que foi publicada que aparece lá uma declaração do Gilmar Mendes, dizendo que a pessoa, além de ser velha, se torna velhaca. Pesado, né? Pesado. Vamos desmanchar a roda? Tá. Vou dar uma notícia de desmanchar a roda pra gente terminar o bloco. Tá bom, beleza. já tá tão teatralizadas as questões. Acho que as questões jurídicas estão tão teatralizadas, estão tão performáticas, que eu acho que um dos maiores atores, ironia, do Brasil, Alexandre Frota. Agora vai. As maiores figuras icônicas do entretenimento brasileiro. Estamos bem, né? Ele pediu o impeachment do Gilmar Mendes. Baseado em quê? Baseado de que o Gilmar Mendes jogou uma causa no qual ele estaria impedido, enfim. Ou seja, o Rodrigo Janot está bem acompanhado. Tá muito Ao bem, lado dele nós temos Alexandre Frota. Quem assina essa petição, hein? Ele assina. Ele mesmo? Ele assina. Tá cheio de juridiquês aqui. Não, tem um advogado. Ele deve ter contratado. Desculpa, mas não vou nem mencionar o nome do colega. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Mas não é tão novo, não. Pois enfim. é. É lá dos Pampas, lá. Olha, mas ele também advoga em São Paulo. Mas o primeiro nome dele é dos Pampas. Mas enfim, pra ver a que ponto a gente vai chegando, né? Nessa coisa toda aí. Bom. Então, sei lá. Eu não vou fazer nenhum argumento ad hominem. Só vou dizer que, por favor, né? Não. Bom, vamos encerrar o bloco então, porque já deu o que tinha que dar, e até porque o tempo nosso mais que estourou. Vamos de música. Agora é Viper, To Live Again.
Cruzada Jurídica. É isso aí. Vocês escutaram Viper, To Live Again. Era a primeira banda do André Matos, enfim. Que agora tá fazendo um show 85. piano e voz. É? É, Não- lírico. Ele é formado em canto lírico, ele tem É. formação superior e tal. É. Tanto que na época do Viper ele largou pra poder fazer. Largou o Viper exatamente pra poder terminar os estudos dele, os aperfeiçoamentos. É. Interessante. Um nerd musical. Né? Exatamente. Bom, vamos pro segundo bloco? Cruzada Jurídica. Direito e Cultura. É isso aí, Rafael. Nós selecionamos hoje a série Designated Survivor, é uma série de 2016 que está em andamento no Netflix. Ela é protagonizada por Kiefer Sutherland, Pra quem não sabe, o é o 24 Horas, Jack Bauer. Jack Bauer, enfim. Jack Bauer vira presidente dos Estados Unidos. Ele faz um cosplay de Jack Bauer na presidência, né? Exato. E Natasha McElhone, Adam Canto e outros mais, enfim. Mas o protagonista mesmo aí, quem lembra, é o Kiefer Sutherland. Ele leva nas costas a série, ele é um presidente. E aí conta uma historinha lá de que o presidente dos Estados Unidos e toda a cúpula política norte-americana é alvo do atentado terrorista. E de repente explode todo mundo. Eles, na verdade, exploram uma... Não, mas você vai contar a história, né? Pra pessoa entender. Que, né? Só... Mas a série explora uma coisa que existe previsão expressa na Constituição dos Estados Unidos, né? Que é essa situação aí do sobrevivente designado. Mas o caso lá aconteceu o seguinte. É que todo ano o presidente tem que fazer um pronunciamento solene perante o Congresso Nacional. Nos Estados Unidos. Isso, que é conhecido como o discurso sobre o Estado da União. Tá? E nesse discurso, a Constituição obriga que a cúpula do poder esteja presente dentro do Capitólio. Então vai estar todos os membros da Câmara, todos os membros do Senado, todos os membros da Suprema Corte, o gabinete inteiro do presidente da República e, evidentemente, o presidente da República, nesse momento. Então, assim, para evitar, na hipótese de um colapso, né, natural ou artificial, né, uma hipótese, por exemplo, um atentado terrorista que matasse todo mundo, a Constituição coloca uma espécie de garantia dizendo que um dos membros do gabinete, que vai ser escolhido, um designated será designado para ficar num bunker. Que é o Survivor, Isso, sobrevivente. que ninguém sabe, só o pessoal do gabinete sabe a localização dele. E aí, se aconteceu caos nesse aspecto, ele passa a ser o presidente dos Estados Unidos por esse período aí de lame duck, sei lá, um período de até crise, até se reconstruir tudo e tudo as mais. esferas políticas. É engraçado que e aí na série conta que ele é um secretário de Habitação e Urbanismo. Ele é um secretário... Ele é o número 8 das listas de sobreviventes ali, que sobrou. Já que tem tu, vai tu mesmo, enfim. Ele é completamente insignificante dentro da estrutura de poder. E, inclusive era um demissionário, inclusive. Isso. Né? Já havia a determinação da demissão dele, né? E, inclusive, ofereceram outro cargo para ele, mas um cargo muito menor, né, do que o de secretário. E aí, no final do dia, ele recebe a notícia de que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos. Não, o sobrevivente designado. E depois... E ele, obviamente, nem dá bola para isso, né? Inclusive, acha ruim, porque diz, vou ter que ficar aqui preso e tal. E aí o que acontece, o imponderável acontece, né? A bomba bate lá, estoura todo mundo, ninguém acontece sobra. um atentado terrorista e o Capitólio todo é destruído com todo mundo dentro. E esse sujeito se torna presidente dos Estados Unidos. Bom, nessa deixa eu fazer uma... Evidentemente, assim, sem nenhum tipo de legitimidade popular, né? Claro. Porque não foi eleito. Pelas urnas. E ainda tem alguns detalhes que são interessantes, assim, também, em torno da personalidade do cara. Ele era um outsider da política, né? Ele é um agente técnico, é um arquiteto que tem atuação dentro da área dele. Uhum. Não tinha uma carreira política em termos de cargos eletivos ou coisa do gênero. Então isso também é um outro ponto que é até um ponto da moda, né?
Hoje em dia É a valorização do outsider, do cara que, O cara que faz viciado política. pelo sistema. Mas ao contrário do que alguns aí, o prefeito de São Paulo, que é o que se vangloria de ser um outsider, mas na verdade ele é o político menos. É o cara que faz política dizendo que menos se faz política, né? Exato. Enfim, mas o meu ponto não era esse. Quero fazer uma situação pitoresca. A Constituição brasileira ou alguma norma prevê um designated survivor no âmbito brasileiro? Não tem. Teremos uma situação pitoresca a ponto de, sei lá, existe um colapso. Se no Brasil estivesse lá as 5 autoridades da linha de sucessão da presidência da República? Primeiro que sim, nós não temos no Brasil um evento, um acontecimento semelhante ao discurso, né, do Estado da União. Assim. Tanto que nunca se junta o presidente e vice, né? Eles não se... Não, a única ocasião em que literalmente o Congresso inteiro está lá dentro e o presidente da República, mas ainda não tem o seu gabinete formado, portanto é o presidente da República, é a posse, né? A posse. No início da legislatura. E aí depois disso não há mais. O que existe no Brasil é a previsão da sucessão temporária. Lembrando também nosso é ouvinte. polêmica agora para saber Lembrando nosso ouvinte. se réu pode ser ou não. No Brasil, então, vamos lá, é presidente, vice. Não, O vice é o natural substituto. natural do presidente. substituto porque foi eleito junto, Isso. né? Então você que votou num levou o outro. A função do vice é essa, by the way, né? Ele não é Aí assessorar. Aí depois nós temos o poder legislativo entra no segundo, emerge ali como substituto. Isso. Né? E aí nós temos o presidente da Câmara, Isso. depois o presidente do Senado, E o presidente supremo. aí depois vai pro Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso. E aí nós tivemos aí recentemente uma interpretação constitucional dizendo que aqueles que sejam réus não poderão ser presidentes, não poderão ocupar a presidência da República. Exato. Mas, além disso, né, na hipótese do presidente e do vice estarem impedidos permanentemente, né, que são as hipóteses de vacância, o cargo ficou vago e não tem quem possa assumi-lo, né, definitivamente, aí a Constituição prevê a regrinha que todo mundo hoje em dia conhece, sabe, né, que é aquela questão do temporal, né? Se metade do mandato ainda não foi cumprido, tem que fazer uma nova eleição, 90 dias depois. Mas ninguém sabe, não. Ninguém sabe, porque o povo está pegando agora uma alteração no Código Eleitoral para dizer que, no Código Eleitoral diz, quando um sujeito for afastado, não tiver ninguém, vai ter novas eleições. Tal. Ah, tá, bom. Então a Constituição não diz isso, não. Mas a Constituição diz para o presidente da República, mas eles estão querendo interpretar a Constituição segundo o Código Eleitoral, né? Bacana, muito bom. Técnica jurídica 1000. Mas... a solução constitucional é essa. Antes de 2 anos de mandato cumprido, vagando os 2 cargos, eleição direta. Sim. Para completar o período que resta. Uhum. E com mais de 2 anos de mandato cumprido, que seria a hipótese, por exemplo, do Temer, se ele fosse efetivamente, se a candidatura deles fosse encaçada nessa ação do TSE. Que tem chances. Eleição indireta que o próprio Congresso Nacional faria. Certo. Bom, Rafael, acho que nós temos um pouquinho mais de papo, falar sobre questões de terrorismo e tal, mas ao avançar... Quer comentar mais uma coisa da série? Não, assim, eu não acho... A série não é uma grande série. Não, tá? não. Assim, inclusive... Nós estamos aqui a tratar dela porque nos foi sugerido, né? Isso. Você mande uma sugestão aí também. Manda no Facebook, manda... O pessoal queria ouvir a gente comentar alguma coisa e tal. Eu acompanho a série porque eu acho curiosa toda a situação e tal. Mas eu, sem querer fazer spoiler nem nada, eu já revelo aí pros nossos ouvintes. Não, eu revelo uma sensação. Eu tô falando de... não vou falar o que acontece. Até porque, assim, ainda não sei o que acontece. Ah, tá. Você não viu os 21 episódios. 21 episódios é exagerado, hein? Mas e tem essa também, né? O pessoal que é especialista diz que série boa tem no máximo 13, né? Quando começa a passar disso, já começa a ficar papagaiada. Ou novelinha, um negócio meio novelesco, assim. E parece. O que eu ia me dizer... E, na verdade, assim, essa série está disponível também na Netflix. Nós não temos nenhum tipo de acordo com a Netflix, tá? O único fato... É uma mera coincidência que a gente tenha discutido 3 séries que estão disponíveis na Netflix, né? É bom dizer. Mas se alguém quiser patrocinar de algum outro canal... Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Certamente a Rádio Naerp vai adorar, mas não é disso que se trata. O fato é que essa série está disponível na Netflix, mas ela é uma daquelas séries que vão entrando aos poucos, né? Cada semana vem um episódio novo. Então,
ainda não estão lá todos os episódios. Eu não sei como é que termina a série. Não vou contar o final da série pra ninguém. O que eu ia dizer é o seguinte: durante boa parte dos episódios você vai ter uma sensação de ser arrastado ao longo deles, assim. Meio barrigado, né? Meio novelinha Eu das que sou um oito. sujeito que não tem muito paciência pra essas situações meio romancescas e chatas e tal, eu vou correndo. Eu pego o troço e vou passando adiante. Graças a Deus. Aí eu fico Tem um controlinho. Isso. Então, assim, não dá pra criar grandes expectativas com relação a série. Mas tem questões que são interessantes, né? Uma delas é uma questão que é extremamente interessante, que o Hélio Gaspari levantou numa coluna dele de quarta-feira na Folha, essa coisa da construção da legitimidade do presidente. Porque, como eu disse, é um cara que não tem expressão política, não foi eleito pelo voto popular, mas que a série vai mostrando que ele consegue Ter desenvoltura. isso, e se tornar um líder. Uhum. Então, vai sendo construído, assim, a legitimidade dele vai sendo construída ao longo da série. Eu acho isso realmente interessante. Um outro ponto que é interessante é que essa série parece meio que uma mistura, assim, de uma... É uma série cult da metade da década de 2000, 2005, 2007, não me lembro exatamente qual era o ano, que se chama Jericó. Você já viu essa série? Não. A Jericó é uma série assim, que de repente começa a estourar bomba atômica dentro dos Estados Unidos e o governo cai, entra em colapso e o pessoal passa a viver numa condição assim, quase tipo apocalíptica, assim. Falei em apocalipse, eu tô tendo um ataque hacker e o site do TJ parece que mandou uma mensagem pra desligar o computador. Tem um negócio meio bruto agora. Parece que eu vi na Folha de São Paulo. Agora, não, tá rolando agora. Tá rolando agora. Um cyberataque. O Tribunal de Justiça de São Paulo parece que mandou informação. Tô recebendo agora no WhatsApp de um amigo aqui, enfim. Tá bruto o sistema aqui. Eu vou relevar que você me interrompeu porque a notícia era realmente importante. Desculpa. Do contrário. Mas enfim, então, esse Designated Survivor é meio que a confluência de Jericó, Homeland. Homeland eu gosto. Homeland é legal. E House of Cards. E aí, evidentemente, são boas séries, as três. Mas a juntada dos três. Jericó degringola da metade adiante, mas não era uma série ruim. E aí, assim, quando você junta as três coisas, né, tipo, vira pato, né? Não nada, não anda, e não voa. Então mas tem elementos das três, porque assim, no caso, há um ataque terrorista ao Capitólio. A princípio, evidentemente, que quem vai ser acusado do ataque é algum grupo terrorista extremista islâmico de plantão, né? Depois um agente do FBI, meio isolado, começa a ter desconfiança de que o ataque pudesse ser interno. Então, pudesse ser uma pessoa de dentro do governo que, fazendo uso do pessoal, dos extremistas e tal, como escudo, provocou o ataque. Então, portanto, você tem uma situação de traição interna e tudo mais. Vixe. Não, mas aí vamos deixar o povo ver esse trem. E aí depois tem toda também a questão da disputa pelo poder, né? São coisas que... Como usa House of Cards. Então nós temos... Mas aí eu prefiro... Não com tanta sofisticação, mas tem. Eu acho a série... Eu comecei a ver, mas eu esperava um pouquinho mais. Embora ela tenha lá o seu condão de diversão, talvez... É muito melhor que uma novela, mas ela também não é lá aquela série nota não é. Estrela 5. Você vai ficar sempre com a impressão de que é o Jack Bauer presidente da República. Isso é uma coisa interessante. Mas sem as habilidades. As habilidades de um agente da Polícia Federal. Enfim, isso. Vamos encerrar o bloco, então? Beleza. E aí, para encerrar o bloco, vamos de The Police, de novo. Roxanne. É isso aí, Roxanne, The Police. Vamos então agora com a nossa entrevista do convidado da semana. O Cruzada Jurídica recebe o convidado da semana. É isso aí, galera. Nós recebemos aqui nosso queridíssimo amigo Ferrúcio Bíscaro, professor, mestre em Direito, professor nosso colega aqui da casa, da Universidade de Ribeirão Preto, mestre em Direito também aqui pela essa casa e especialista em Direito Previdenciário. Ferrúcio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, aqui, né, Rafael? Sem dúvida nenhuma. Ferrúcio é uma figura queridíssima.
Além de conhecer tudo sobre direito previdenciário. E de todas as piadas que possam existir. Exatamente. Enfim. Ajuda bem. Mas eu já vou querer saber desde logo. Precisa reformar a Previdência, Ferruz? Pô, já Então, foi você viu? Você foi no joelho já. Não deu nem tempo de eu falar bom dia, boa tarde pra ninguém aqui. Não. Agradecer a presença da mesa. Aqui não esquentou. Bate pronto. Gaúcho é desse jeito, você já vai dividiu a bola no joelho. Bom, primeiro quero agradecer a presença, a minha presença aqui, né? O convite que me foi feito. Onde tiver para falar alguma coisa de Previdência Social, eu sempre estarei presente, com certeza. Acho de extrema importância passar para a população se realmente há necessidade de fazer essa reforma ou não. Talvez, a reforma já existe, desde 1991 a gente vai passar para vocês que já vem sendo feita uma reforma a conta-gotas, meio que homeopática, talvez não tivesse um motivo tão grave de tamanha envergadura nesse sentido. Mas essa reforma é reforma pesada? Não, desculpa. Não, ela é. Primeiro você corresponde, Rafael, que eu tenho a mania de interromper, assim, tipo um condão. Bom, vamos só para iniciar. A reforma da Previdência Social começou em 91, quando já atingiu as aposentadorias por idade. Depois nós tivemos com a Lei 8.203/91, depois tivemos com a Emenda Constitucional 20 de 98, também uma reforma e na aposentadoria por tempo de contribuição. Que aí começa a aparecer uma característica política que eu acho interessante, essa reforma de 98, né? Da emenda. Porque o governo Fernando Henrique tinha uma proposta que ele encaminha ao Congresso. Só que aí o Congresso começa a retalhar a proposta. Exatamente. E aí sai um Frankenstein depois. Exatamente. Então, tipo, eles nunca conseguiram passar a reforma que eles queriam. Da forma como está agora, né? Então, é porque a maldade existiu desde 1998. Isso daí a gente tem certeza absoluta. É que o Congresso, o presidente não tinha na época tanto apoio político no Congresso. Mas o Lula, depois teve uma reforma no Lula também, não teve, Ferruz? Teve uma tentativa com a Dilma também. 95, 105 lá? Não me lembro agora. Não. A regra da somatória. A regra 85, 90. Mas essa regra de 85, 95 foi uma maior enganação que o governo fez com os aposentados. Por quê? Eles queriam tirar. Tinha uma proposta de tirar o fator previdenciário. Foi quando essa reforma? No 2000 e tem ela aqui. 14, 15? 2014, 15, 85, 95. 2015. Mas no governo Lula não teve nada que alterou? Ali pelos anos 2003, 2004, 2004. Com alguma perda de direitos sociais, não teve. Não. Nós tivemos, quer ver, 91, 98, 99, 2015. 2015, fator previdenciário, 99. Ah, tá. 2015 nós tivemos as duas aí, que já são a do 85, 95, e a da pensão por morte, que exigiu algumas contribuições, também era um absurdo. Essa pensão por morte explica muito bem o que é a Previdência Social e por que dessas modificações. Eu não precisava de carência para pensão por morte. Então bastava que eu tivesse qualidade segurada. Qualidade segurada, a grosso modo, a gente adquire em duas condições. Quais? Vínculo com a empresa ou pagamento da primeira contribuição em dia. Então você tinha um parente que nunca pagou a Previdência Social e que estava lá em estado de coma. Isso acontecia muito na minha família. Minha família, qualquer um que estava em estado meio terminal, ligava, Ferruz, só dá uma olhada, ver se o fulano está pagando. Você ia lá, não estava pagando, pagava uma. No teto. No dia seguinte o cara morria, a família recebia, os dependentes recebiam uma pensão no teto. Vitalícia? Vitalícia, o cônjuge vitalício e os filhos até 21 anos ou se for inválido acima de 21 anos. O que a Previdência fez? Falou, não, peraí, isso é absurdo. Então ela colocou não carência, agora não uma condição, mas colocou uma condição. A pessoa tem que ter, quem faleceu tem que ter no mínimo 18 contribuições em qualquer época da vida, estar em união estável ou casado há mais de 24 meses, e dependendo da idade da pensionista, ela recebe um período de tempo. Por exemplo, se ela tiver aí 20 anos de idade, ela recebe só 3 anos. Se ela tiver acima de 44 anos, já é vitalício. Colocou essa condição. Por quê? Porque era comum a pessoa não estar pagando e pagar uma e ter direito. Os filhos não necessariamente não têm nem carência nem as 18 contribuições. Então, para os filhos normais. Ferrúcio, nós precisamos de uma reforma da Previdência? Não. Existia necessidade. Porque o que acontece? Agora. 2017. Para olhar para o futuro daqui a 30 anos. Isso. É necessário nós alterarmos o atual sistema ou o que nós temos de sistema é um sistema deturpado porque nós não pensamos apenas em termos de previdência, de aposentadoria e pensão. Nós temos outras questões políticas dentro da Seguridade políticas Social. Instituídas dentro da Seguridade. Queria entender o seguinte, o que o nosso ouvinte aí entendesse, talvez tivesse uma análise crítica mesmo sobre, primeiro, a necessidade de reformar a Previdência, segundo, o tamanho que é a Previdência Social brasileira. E outra, há um discurso padrão
que diz que o problema do ajuste fiscal passa necessariamente por uma redução dos custos da Previdência Social, né? Então, o primeiro passo que o governo deu foi aprovar a tal da PEC de teto de gastos, que não é nenhuma novidade. Na Europa, quando os países começaram a desmantelar o Estado Social lá, eles fizeram isso também, alguns deles. E aí tinha uma notícia, assim, que era para assustar todo mundo, que dizia o seguinte: ó, aprovar o teto é só o primeiro passo. Exatamente. Sozinho ele não adianta nada. E aí o principal elemento para poder dar concretude àquilo que o teto de gastos pretende é fazer a reforma da Previdência, para poder estabelecer o ajuste fiscal. Exatamente. E assim, o carro-chefe disso seria aumentar a idade para aposentadoria. Sim. Né? Esse seria Como já foi feito em 98, que já estabeleceu um patamar maior. O problema é que a discussão sempre vem em torno de déficit ou não déficit da Previdência Social, né? Ou superávit. Superávit não vai ter mesmo, né? Porque ela é um benefício, é um direito social, e eu penso que as coisas sociais não estão aqui para dar lucro, né? Então, também não prejuízo. Mas o que acontece? Nós temos Seguridade Social como um todo, com arrecadação de empresas, com arrecadação de clubes de futebol, Sena, Mega Sena, enfim. O que acontece? Quando arrecada esse bolo, tem que dividir entre saúde, assistência social e previdência. Dos três, o único que tem arrecadação é a previdência, que é a arrecadação dos segurados e das empresas. Como ela é tripartite, aquilo que for deficitário seria a parte do governo. Então não é um déficit, é a parte que o governo deveria deixou de investir, colocar. Como ele divide esse bolo? Como diz o professor Tiãozinho, como bem lhe aprouver. E desse bolo, ainda pior, tem uma desvinculação de receita da União, a DRU, de 30%, que ele pode usar o dinheiro da Seguridade Social onde ele quiser. Então ele tira dinheiro. Além de não pôr dinheiro, ele tira. Então, quando ele vai dividir saúde... Ele usa como receita, na verdade. Receita. Ele pega saúde, assistência social e previdência social, dá aquele cobertor curtíssimo para a saúde, né? Investe muito em assistência social, principalmente no Bolsa Família, e o dinheiro que deveria ser investido para a Previdência Social, ele fala que é o déficit da Previdência. Outro fato importante é que nós tivemos, assim, no passado, só arrecadava. Então usamos para fazer Ponte Rio-Niterói, aterro nuclear de Goiânia, enfim. Nossa, Previdência. Eram recursos que eram emprestados, que nunca foram devolvidos. Tivemos em 91, quando assumimos todo trabalhador rural, mesmo sem contribuição para a Previdência Social. Então tudo isso acarretou nessa situação que está hoje. Essa situação do trabalhador rural não tinha outra coisa para se fazer, né? Era uma situação tanto quanto... social. E obscena. Mas assim... Você tinha uma distinção no âmbito do direito do trabalho, né? Porque você tinha o trabalhador, para ser formalizado, ele necessariamente tinha que ser urbano. Sim. Que acabava espirrando na Previdência. Porque o sistema era unificado. Dá para entender isso. Só assim, não houve uma previsão orçamentária. Sim, exato. Esse é o problema. Não viu que isso ia explodir. Então nós temos tudo isso aliados a outros... E os regimes especiais, né? E os regimes especiais. Por exemplo. Que são muito caros, né? Então, se você for pegar aí militar, que na época tem militares aí, filhos de militares, recebendo 37, 40 mil reais por mês aí, que a gente sabe, né? Uhum. Então tem outros... Funcionários públicos, né? A folha da Previdência Social é grande também. E isso é uma coisa que é muito difícil dar legitimidade para uma proposta que vem de um governo em que ministros do governo recebem aposentadorias milionárias. Né? Que é o caso do Eliseu Padilha, que é o caso do o Michel que Temer. Saiu. Não, o Michel Temer, o Guedel Vieira Lima. O fato da Previdência Social ter na sua nomenclatura lá o social, eles acham que a Previdência Social tem que fazer milagre. Então veja bem. É a burra. O segurado especial, que é o trabalhador rural de pequena propriedade rural, o proprietário de pequena propriedade rural, não tem que pagar a Previdência. Ele não precisa pagar. Então quem tem uma propriedade até 4 módulos fiscais não precisa ir longe. Assentamento de sem terra. Todos os assentados, eles não precisam de pagar a Previdência se eles não quiserem. E eles têm todos os direitos que qualquer um que contribua tem. Outro fato que é fora da realidade de qualquer previdência no mundo, você, dependendo da tua situação, você pode ficar 3 anos sem pagar a Previdência Social, que ainda você é assegurado. Por exemplo, você pagou uma parcela hoje, você não precisa pagar mais. Você pode ficar 12 meses sem contribuir e você ainda tem todos os direitos na Previdência Social. Se você pagou mais de 120 contribuições... Então, carência grande. Carência grande. Você pode ficar 24 meses. E aí, isso está sendo modificado? Essa questão da carência, não, necessariamente. E essa questão, por exemplo, de ser segurado sem pagar nada? O segurado especial já está modificando. Ele vai ter que contribuir. Isso vale muito aí para o trabalhador rural, pequeno produtor rural. Ele não vai ter mais
essa isenção aí de contribuição. Bom, essa proposta da Previdência, ela está assentada, como o professor Rafael disse, na elevação da idade, porque as pessoas estão vivendo mais. E vivem mais, é natural que ao longo do tempo nós escalonemos um crescimento do tempo de trabalho. Da idade eu não vejo problema. Expectativa de sobrevida, né? Sim. Existem países que têm condições fiscais melhores que o do Brasil e que possuem um tempo de aposentadoria parecido com esse. Pera um pouquinho só, Rafael, acho que nós temos um aviso aí, Andrei. Bom, nós estávamos aqui comentando aí uma discussão calorosa e até em off nos estúdios, mas antes do professor Ferruccio trazer umas questões aí pontuais da reforma da Previdência, eu pergunto, não é uma reforma da Previdência para inglês ver, pois os principais benefícios previdenciários não estão nessa reforma. Então, nós não temos funcionalismo público, federal, estadual e municipal, nós não temos os militares, enfim, uma série de carreiras estão sendo tiradas ali. Não é uma reforma para inglês ver essa daí da Previdência. Mas esse é um grande problema de todas as tentativas de reforma que foram feitas antes também, né? O Fernando Henrique sofreu com isso também na época lá. Sim. Que ele tentou limitar teto da época de porque é o mesmo problema. Conseguiu. Toda vez, um dos pontos principais é acabar com os regimes especiais. Exatamente. E nunca se consegue. Porque, na verdade, eu acho que a proposta originária era de fazer um regime único de previdência. Né? Então, mas eu acho que para você alterar os regimes próprios de previdência, você tem que alterar o regime geral. Porque o geral determina o que vai ser o privado ou outro aqui. Mas o grande ponto é o seguinte, eles começaram a abrir a possibilidade de exceção, né? E aí aquela coisa, uma vez que você excepciona você não vai conseguir justificar porque que o outro também não vai. O professor Scarpino está aqui dentro da política de Ribeirão Preto, ele sabe como é que é o vereador. O vereador ele quer coisas sociais para fazer o nome dele. Então quando você abre precedentes, por exemplo, eu sei que em Ribeirão Preto, o IPM de Ribeirão Preto, para você provar um tempo de serviço, você leva 3 testemunhas e prova, sem documento nenhum. Qualquer um sabe que você, sem início de prova material, você não pode ouvir testemunhas. Isso é bem claro. Então, na justiça, por exemplo, dentro do INSS, você não consegue. Dentro desse regime, você consegue fazer isso, ouvir 3 testemunhas e provar que você trabalhou como assessor de Dom Pedro. Né? Então, fica difícil essa condição. Eu penso que o regime geral, em sendo reformado, os regimes próprios de previdência social, todos vão seguir o regime geral. O que a gente tem em mente, assim, o que acontece no resto do mundo? A gente vinha conversando, inclusive, professor Rafael, e o senhor estava falando o seguinte, né, que a idade de uma pessoa na Alemanha não pode ser considerada a mesma idade no Brasil, né, porque a condição de vida que você tem na Europa é diferente da que você tem no Brasil. Um país capitalista como o Brasil, que aos 60 anos de idade não admite mais nenhum trabalhador, eu quero ver o que acontece com essas pessoas sem condições de contribuir. Então nós temos todos esses fatores aliados, mas assim, nós temos que nos adaptar ao mundo. Por quê? A Previdência Social ela tem convênios. Então eu tenho convênio Brasil-Japão. Convênio Brasil-Estados Unidos. A pessoa vai trabalhar no Japão, fica lá 10 anos. Ela pode trazer os 10 anos para o Brasil? Pode. É uma compensação de regimes. Então, quando ela for aposentar aqui, nós vamos cobrar do Japão uma parcela da aposentadoria dela. Só que ela trabalha 10 anos lá e no Japão só tem aposentadoria por idade. Quando ela vem para o Brasil, ela vai aposentar por tempo. Eu não consigo usar isso porque a lei não é a mesma. Então, nós temos esse problema. Então, eles estão usando só o déficit da Previdência Social. E fica agressivo isso. Então eles têm que usar o déficit da Previdência Social, mas também tem que usar que o mundo já mudou. Né? Que se no Brasil as pessoas vivem mais e não trabalham depois dos 60 anos, é um sistema que a Previdência não pode ser culpada. E o Brasil ainda tem um aspecto regional que também é muito diferenciado. Né? Se você falar 67 anos a vida útil do homem hoje, 67, 70 e pouco, 74. Aonde isso? Você tem que... Vai para o Nordeste, você não vai ter esse tempo de vida. E eu acho que sim, né? Uma coisa que não aparece no horizonte, mas que eu acho que seria interessante, seria pensar o problema federativo nessa jogada toda, né? A possibilidade de você descentralizar o próprio fundo presidenciário, a própria gestão e tudo mais. Os Estados Unidos fizeram isso, né? Só que teve uma gritaria. O pessoal que era assim, vamos chamar dessa esquerda mais social, criticou barbaramente, porque foi no governo Clinton, né? A Previdência deixa de ser questão federal e passa a ser competência dos estados. Mas será que... É que eu fico assustado, assim, essa reforma parece que vai passar. Parece que há
Parece que eles costuraram, dilapidaram tanto o texto. Fizeram algumas alterações esses dias lá, que até que foi interessante, mas não amenizou a dor, não. Não. Mas, gente, na prática, quem hoje contribui vai ter problema para se aposentar? Quem tá no meio. Isso, nessa regra de transição. Quem tá no começo vai ter a regra nova. 65 homens, 60 mulheres. Tá, e aí quem tá no meio da vida aí, de útil, aí que, sei lá, pensa se aposentar poderia se aposentar em 5, 10 anos. Essa pessoa vai ter um sobressalto aí? Vai, tem um pedágiozinho aí. Tem uma regra de transição que eles estão propondo aí. Antes era 45 anos a mulher e 50 homens, passou agora 55 para homens e 53 para mulher. É novo demais, né? Então, mas assim, mas não é a idade, não. Essa é a idade para entrar na regra de transição. Então, veja bem, eu tenho 30 anos de contribuição. Vai estar me faltando 5 para eu me aposentar. Eu tenho que pagar, por causa da minha idade, mais 30%. Então, eu tenho que pagar mais 18 meses. 5 anos a 60 meses, 30%, 18 meses a mais dos 5. Não, você fez muita conta. Vai. Ó, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 30 anos de contribuição. Sim. Tenho 55 de idade. Estou dentro da regra de transição. Se eu tivesse 54 homens, já não estaria na regra e iria para 65 anos. Se eu não tiver mais 55 anos de idade o homem, mais 53 anos de idade a mulher, eu vou para 65 anos de idade o homem e 60 a mulher. Se eu estiver dentro da regra de transição, eu pago 30% do que faltava para eu me aposentar. Se eu tenho 30 anos de contribuição, estariam faltando 5 anos para eu me aposentar. 5 anos vezes 12 meses, 60 meses. 30% de 60 meses, 18. Então eu teria que ter os 60 meses mais 18, 78 meses para me aposentar. Com fator previdenciário. Com redução ainda. Com redução e assim, ó, fator previdenciário hoje. 5 mil é o teto. Se você tiver 53 anos de idade e 35 de contribuição, você aposenta aí com uns R$ 2.800. Pouquinho, 70%. E aí fizeram um fuzuê danado dizendo que só se aposentadoria com algum valor se você tivesse mais de 90 anos e... hoje... Fizeram uma troça aí na internet aí. O Ferrucci, aquela possibilidade de acumular benefícios. Então, isso daí... Também, mas isso vai afetar os casos a partir desse período do dia que aprovar a lei. Os casos anteriores, quem já tiver aposentado. Por exemplo, a minha situação. Eu já tenho tempo para me aposentar junto à Previdência Social, que é regime próprio de Previdência. Já tem meu tempo lá. Eu estaria aposentado aqui, não na ERP, como regime geral de Previdência Social, como professor, aos 65 anos de idade, com 15 de contribuição. Já fui. Eu não vou me aposentar aqui, porque eu já sou aposentado do regime geral, regime próprio de Previdência. Então eu vou optar por uma aposentadoria ou por outra aposentadoria. É o caso da pensão por morte. A pensão por morte, o que eles estão pretendendo, se a pessoa falecer e o outro for aposentado, opta pela mais vantajosa. Ou então a pensão não vai acumular as duas não coisas. vai acumular as duas. Hoje acumula, né? Acumula com 100%. Outra coisa, você tem uma pensão com 3 filhos, 100%. Vai morrendo os filhos, vai passando a cota para os demais. Vamos supor que o cara tivesse outra esposa, que fosse casado, divorciado, com pensão de alimentos e tivesse uma nova união. Dividiria a pensão 50% para cada um. Em uma morrendo, a cota passa para outra. Ou dos filhos passa para o outro. Nessa reforma, não mais. A cota dos filhos ou da outra... ela extingue com a morte ou com a maioridade. Então também não vai ter isso daí. Ferrucci, o papo tá massa, né? Beleza. Mas o tempo urge e a caravana precisa ir embora. Eu amei de paixão. Tô aí quantas vezes for preciso. Você vai voltar mais. Ferruci, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Valeu, por expor seu tempo aí. Eu sei que ele é precioso, mas valeu aí. Acho que a galera gostou, né? Abraço. Pois se quiser, manda sugestão aí, enfim. Põe lá no nosso Facebook, na galera, no YouTube, enfim. Vamos fechar o programa, Rafael? Bora. Então eu monotemático, a outra do André Matos, que é a banda mais célebre dele, que é a Angra. E a gente vai encerrar com Carry On. É isso, André? Então bora encerrar então. Esse é o terceiro episódio do Cruzada Jurídica. Vamos voltar semana que vem, e assim espero, não? Sim, esperamos. E bora lá. Como sempre, só semana que vem que a gente vai saber o que vai acontecer, porque é tudo improvisado, mas peronomútil. Até semana que vem. Abraço, tchau. Você ouviu na Rádio Unaerp Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás.